na adolescência é a busca pela satisfação da necessidade de atenção. Muitos adolescentes buscam isso através de uma tentativa de serem sempre engraçados, contando piadas, histórias engraçadas e situações ridículas que eles ou outras pessoas passaram. Algumas vezes essas piadas, histórias ou situações são realmente interessantes e até construtivas. Porém, algumas vezes são apenas maldosas, irrelevantes ou destrutivas e preconceituosas. Quando eu vejo como esses adolescentes são sensíveis e vulneráveis, fico chocada pela maneira fria como alguns adolescentes falam de outros, com preconceito ou fazendo bullying. Imagine uma garota chegando com lentes de contato um dia na escola. Ela está completamente diferente do normal, porque seus olhos parecem muito menores do que quando está de óculos. Os adolescentes têm a tendência de criticar e ridicularizar qualquer coisa que seja fora do normal. Sem nem pensar, alguém poderia dizer: "Você parece com uma criança com síndrome de Down." Imediatamente, sua reação vai demonstrar o quanto ela ficou magoada. Essas atitudes que muitas vezes praticamos em nossa adolescência e levamos para a vida adulta estão completamente erradas. Pois cada ser humano, com suas imperfeições, limitações ou dificuldades, foi criado por Deus. E se Deus é o Criador, nós pecamos contra Ele quando pecamos contra os outros. Se você cria ou constrói algo e eu destruo, isso não afeta só a mim e a sua criação. Isso afeta você também, né? Então é assim com Deus também. Cada vez que eu machuco alguém com os meus comentários estúpidos, Deus estremece. Nos meus atos errôneos, eu me afasto dele, que é o sagrado. Eu normalmente não presto atenção nisso. De outra forma, eu teria mantido minha boca fechada e não teria ofendido ninguém. Como, por exemplo, aquela menina que trocou os óculos pelas lentes. Quão envergonhado eu ficaria sobre muitos dos meus comentários se Deus fosse visível. Nem dá para imaginar. Eu literalmente me afundaria no chão de tanta vergonha. Os profetas, que foram pessoas para quem Deus apareceu, eles passaram por experiências similares. Por exemplo, Daniel, ele viu a Deus e desmaiou. Já o profeta Isaías, ele clamou de terror e disse: "Ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios." O que Isaías viu naquele momento foi similar com a grande cena do livro do Apocalipse no capítulo 4. Seres diferentes se reuniram em volta do trono de Deus e o adoraram. Eles viram que unicamente Deus é poderoso porque Ele é o Criador. Parece que não há mais ninguém nesse mundo celeste que se juntou à rebelião. Todos são leais a Deus e eles estão felizes e sem culpa. Somente a nossa terra pertence ao dragão. Nós somos os únicos que não pertencemos a essa esfera celestial. É o nosso pecado que nos exclui. Eu sinto isso. Eu sinto que eu sou indigno e eu adoraria estar nessa esfera, completamente aceito e em paz. Mas se continuarmos lendo o livro de Apocalipse, algo absolutamente inesperado acontece no capítulo 5. O humor muda nos céus.
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Como é que é? Ninguém é digno? Por que Deus não abre o livro sozinho? Afinal de contas, o livro do Apocalipse descreve a glória de Deus e o temor de suas criaturas. Os anjos louvam a Deus e proclamam que somente Ele é digno. Mas tudo isso não é suficiente para quebrar alguns selos? É claro que isso diz alguma coisa sobre o livro, mas isso também expressa algo sobre Deus. A despeito de toda a sua santidade, glória e poder como Criador, Ele parece estar esquecendo de algo. Isso não é uma coisa pequena. João está horrorizado com esse fato, profundamente triste pelo fato de que o livro não pode ser aberto. Qual é a história por trás desse misterioso documento que é selado com 7 selos? 2 capítulos mais tarde, os selos são finalmente abertos. Nós testemunhamos Jesus como um líder vitorioso, mas também testemunhamos outros líderes que trouxeram crise e destruição. A humanidade tem visto mártires que sofreram por suas convicções e testemunharam catástrofes, mas o ato final é o último julgamento. O documento revela o resultado final da luta entre Deus e o dragão e como ele decide o destino da humanidade. É isso que Deus segura em suas mãos. Isso é um ponto sensível. Deus é adorado por todo o universo, mas a rebelião em nosso pequeno planeta continua. Aparentemente, Deus em seu trono está ciente do fato e nós também. Todos estão lá, exceto os seres humanos. Ele sente nossa falta. Mas nosso destino, que é simbolizado pelo livro, não pode ser decidido por um simples ato governamental. Nosso pecado não pode ser apagado por decreto, mesmo que o santo faça isso. João se dá conta disso e começa a chorar amargamente. Nessa visão, de repente, ele é abordado diretamente. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Então existe alguém que pode abrir o livro. O leão de Judá, a raiz de Davi. Esse é um título incomum. O que está por trás disso tudo? No Velho Testamento, somente uma pessoa tem essas características: o Messias. Porque ele é o único que pode abrir o selo? Porque ele pode fazer algo que nem Deus Pai poderia fazer diretamente? A resposta de João vem imediatamente e é uma surpresa. E ele diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. João, ele procura por um leão poderoso, mas só encontra um cordeiro indefeso, um que foi sacrificado. Como em Apocalipse 12, quando um grande líder do mundo chega como um bebê. O Messias aqui lhe aparece como um cordeiro. Nessa forma, ele encara a humanidade e os seus pecados, ele nos encara, os rebeldes. Ele não derrotou o mundo e sua rebelião de uma forma esmagadora. O caso aqui é justamente o contrário. O cordeiro já havia aparecido antes, e é um símbolo tirado do Velho Testamento. Desde o começo, cordeiros sacrificados possuem um papel-chave. Infelizmente, o significado é muitas vezes confundido com o culto e a adoração de animais, coisa que existia muito naquela época. Entretanto, o serviço sacrificial hebraico está em forte contraste com todos os outros rituais do templo. Um exemplo: Zeleque viveu em Amon, no leste de Israel. A única coisa que o deixava realmente irritado era o seu vizinho, Naás. Desde que Naás herdara um pomar exuberante, ele se comportava com a arrogância de um senhorio rico. Após Naás ter se comportado de forma muito arrogante na reunião dos anciãos, Zeleque, na ponta dos pés, entrou na fazenda de Naás durante a noite e, em sua fúria, matou 2 das cabras de Naás. Então ele não conseguiu mais dormir. Será que enfureceu Milcom, o deus dos amonitas? Será que ele deveria esperar por retribuição? Para ficar tranquilo e em segurança, na manhã seguinte, ele foi imediatamente ao templo e sacrificou um porco para agradar Milcom. Talvez o deus pudesse esquecer-se de sua fúria e protegeria Zeleque da maldade. Ou um porco não seria suficiente? O medo permaneceu, bem como os maus pressentimentos. Se Serate, um israelita que vivia a vários quilômetros a oeste, cometesse o mesmo erro, sua situação seria completamente diferente. Serate saberia, sem dúvida, que seu ato era contra a vontade de Deus. Seu comportamento invejoso e cruel teria sido contra a vontade de Deus. Ele haveria pecado. Mas como ele encararia o Senhor? Mesmo que ele admitisse seu feito ao vizinho e tivesse compensado pelo estrago, o seu vizinho não iria conseguir libertá-lo desse pecado. Mas ainda havia uma saída para Serate. Ele poderia ir ao templo, colocar suas mãos na cabeça de um cordeiro e, fazendo isso, transferir seus pecados ao animal. Então, o cordeiro seria sacrificado ao invés dele, e Serate teria certeza de que seria perdoado e ficaria em paz com Deus. Isso é maravilhoso.
Nesse caso, o pecado não é varrido para debaixo do tapete. Ao invés disso, ele é levado seriamente com todo o seu horror. Entretanto, a humanidade nunca é forçada a agradar a Deus. Um Deus gracioso que quer que a humanidade seja liberta do pecado. E o foco desse ritual é o Cordeiro. O que isso significa? Isso é um presentinho dado pelo pecador? Esse é um sacrifício que representa a penitência? O Cordeiro não representa o ato da humanidade. Isso representa as ações de Deus. Não é a humanidade, mas Deus que transfere o pecado. O Cordeiro é a imagem de algo muito grandioso. Aqui em Apocalipse 5 está o cumprimento do simbolismo, descrito por Isaías. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo fez isso. Na cruz, ele realizou o ato que estava implícito em todos os animais sacrificados. O pecador foi liberto da sua culpa. Isso soa tão simples, mas é o presente mais complicado, mais difícil, maior de toda a história do universo. Porque agora todos os seres humanos que vivem nessa terra podem se desejarem ir até Deus. Eu posso ir a Deus. Meu pecado foi derramado em Jesus e eu não vou ser mais destruído por Ele. Deus pode me liberar das memórias cruéis que constantemente alarmam minha consciência e muitas outras coisas também. Eu posso agora ser declarado digno aos olhos de Deus sem morrer pelo meu pecado. Eu sou uma das criaturas que alegremente se reúnem em volta do trono de Deus. Eu posso viver. O Cordeiro é capaz de tornar os pecadores em inocentes. E através do seu sacrifício, eles são tirados das garras do dragão. A morte dele esmagou a cabeça da serpente. Por isso que o Cordeiro é o foco. Não somente aqui no capítulo 5, mas no livro do Apocalipse inteiro. Por isso que o Cordeiro é digno de abrir o livro e levar o longo capítulo da história da humanidade a um fim. Isso também é expresso pelos 24 anciãos que estão de volta do trono de Deus. E eles dizem: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Todos os anjos dos céus e criaturas da terra se alegram. Está terminado. Agora a história de salvação pode se desdobrar. Um dia a harmonia será restaurada no universo.
nas últimas frases do livro do Apocalipse, no capítulo 5, pode-se sentir o entusiasmo e o alívio que a vitória do Cordeiro trouxe. Pelo menos pessoalmente, essa é uma pergunta-chave. A pergunta mostra como você lida com o seu pecado. Esse é o ponto crucial do assunto. A essa altura, muitas pessoas se afastam porque o pecado não vai bem com a nossa mentalidade eu tô bem, você tá bem. Todos nós temos nossas fraquezas, mas no fundo dos nossos corações, elas não são tão ruins. Nossa boa vontade compensa as nossas falhas. Referimos-nos a um núcleo vago e misterioso de bondade dentro das pessoas. Isso é tipicamente humano. E é um sério problema, não só porque no final ele nos sobrecarrega e nos coloca sob pressão, ele também nos impede de lidar com a nossa escuridão pessoal e as nossas dependências. Perdemos a oportunidade de olhar dentro dos olhos misericordiosos de Deus e realmente nos acertarmos com Ele. Se eu escolhesse mudar para o lado de Deus, não é suficiente que eu reconheça sua bondade. Eu preciso reconhecer que eu sou mau. Preciso reconhecer que a bondade dentro de mim não supera a maldade. Não posso ignorar o meu pecado e me livrar dele. Somente quando eu confesso a Deus e a mim mesmo que eu não tenho mais esperança, então, de repente, a morte do Cordeiro faz sentido. De repente, torna-se verdade. Ele paga o meu pecado por mim e eu me rendo. A marcha triunfal da Apple começou quando Steve Jobs retornou à empresa em 1996. No ano seguinte, enquanto comandava a Apple e os estúdios Pixar, ele teve pedra nos rins. Em 2003, quando os iPods e iTunes já eram um sucesso, o médico convenceu Steve Jobs a submeter-se a uma análise no rim, que também detectou um tumor no pâncreas. Uma operação imediata era vital. Médicos, familiares, colegas de trabalho tentaram convencê-lo daquilo, mas ele se recusava a enxergar a sua situação crítica. O seu biógrafo,
Walter Isaacson escreveu que Jobs tinha uma enorme capacidade de se concentrar em um único objetivo desejado e acreditava que tudo em seu ambiente obedecia à sua vontade. Os colegas chamavam isso de distorção do campo da realidade. Isso também significava que ele simplesmente ignorava os fatos. Durante 9 meses, ele não fez nada com relação ao seu tumor, exceto tentar algumas dietas. Ele se sentia forte, saudável e estava disposto a lidar com o problema sozinho. Jobs não estava disposto a desistir e procurar conselhos médicos. Quando finalmente ele passou pela cirurgia, puderam encontrar 3 tumores em metástase em seu fígado. O câncer se espalhou e causou a morte de Steve Jobs 7 anos mais tarde. A maioria de nós não é tão brilhante e radical como Steve Jobs, mas muitos de nós também possuímos distorção no campo da realidade quando tratamos os nossos pecados. Nós gostamos de ignorar isso, recusamos-nos a aceitar a existência deles. É simplesmente muito desagradável para nós. Mas o livro de Apocalipse nos diz que se simplesmente nos lavarmos, isso não irá levar-nos a lugar algum. Este livro é sobre fatos simples. Você está doente, sem nenhum tratamento, e você irá morrer. Você precisa do Cordeiro, que o alivia do pecado e traz a paz com Deus. E aí, você vai se render?